Olá! 15 de março de 2015 entra para a história do Brasil como o dia das mais significativas manifestações da população brasileira. Mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas protestar contra o governo. Aqui no Senado Federal, nós estamos ouvindo os senadores no programa Argumento para saber uma análise política desse momento. O que pensam os senadores sobre esse marco histórico, né, senador Ferraz? É verdade, tanto que este 15 de março de 2015, ele já é considerado a segunda maior manifestação popular, só perdendo para a manifestação das diretas já em 1984. O importante é que o governo tenha humildade e respeito para entender tudo aquilo que a sociedade, de maneira voluntária, espontânea, pacífica e democrática, disse nesse último 15 de março, nesse domingo, em que as famílias, os amigos foram à praça pública, às ruas e avenidas das pequenas, médias e grandes cidades do nosso país para manifestar toda a sua indignação, não apenas contra os desmandos e a corrupção endêmica que a cada momento nós nos surpreendemos cada vez mais, porque achávamos que o mensalão era o fim do mundo e percebemos que o mensalão era apenas o princípio diante do que estamos assistindo na Petrobras, com o Petrolão e toda a rede que foi constituída. Então, foi uma manifestação de indignação contra a delinquência e os desvios que nós estamos observando no setor público, mas não apenas isso. Acho também que foi uma manifestação de indignação contra a baixa qualidade dos serviços públicos que o setor governo, enfim, o poder público presta à sociedade, sobretudo com a elevada carga tributária que nós temos em nosso país. Uma carga tributária de aproximadamente 40% do produto interno bruto, que é o conjunto das riquezas do nosso país, e serviços de péssima qualidade, porque o governo arrecada muito da população, mas gasta tudo com a manutenção do Estado. Então, o recado das ruas precisa ser compreendido. E nós precisamos também aqui no Congresso Nacional fazer uma autocrítica, porque o Congresso Nacional tem responsabilidade também com essa conjuntura. Se o Poder Executivo foi a locomotiva, o Congresso brasileiro tem sido o vagão dessa locomotiva, porque tem aprovado, não com o meu voto, mas de maneira hegemônica e majoritária, o Congresso Nacional tem dito sim às propostas que são encaminhadas a essa casa por parte do Executivo. Ou mesmo aos vetos. Aos vetos que a presidência da República faz, algumas decisões que às vezes são unânimes no Congresso, né? Ou mesmo aos vetos, como o veto da semana passada, em que nós trabalhamos duramente aqui para derrubar o veto da presidente na questão do imposto de renda, porque o mínimo que nós poderíamos fazer para sinalizar justiça tributária com o contribuinte brasileiro era repor a inflação para que menos brasileiros pagassem mais impostos. E, na verdade, lamentavelmente, foi feito um acordo incompatível com a necessidade do contribuinte brasileiro, e se nós fizéssemos isso, eu votei contra. Se nós fizéssemos isso, nós estaríamos fazendo justiça ao contribuinte brasileiro. Então, de fato, o fato objetivo é que esta avaliação, essa meia-culpa tem que ser feita pelo Congresso também. Senador, desdobramentos, né? Dessa vez nas passeatas, o senhor acha que diretamente o Congresso foi poupado, o senhor acha? O senhor concorda com isso? Eu acho que não. Eu acho que a manifestação popular de 15 de março foi além da indignação dos brasileiros com a presidente Dilma e com o seu governo, porque ela acaba de ser reeleita com apenas 75 dias e um governo expondo sinais de muito desgaste, porque ela prometeu um novo governo com novas ideias, e o que se percebeu foi mais do mesmo, e o ambiente econômico se deteriorando muito, e a população brasileira vendo as conquistas que foram alcançadas
nos últimos anos, serem ameaçadas. Então, eu acho que essa manifestação popular que nós observamos nas cidades brasileiras foi uma manifestação contra essa conjuntura toda, porque o brasileiro está se sentindo traído, né? Uhum. E o governo parece que insiste em afirmar que esse tipo de manifestação é uma manifestação dos eleitores do Aécio. Pelo amor de Deus, eu acho que chegou o momento de nós, termos a humildade, fazermos uma autocrítica para construirmos um ambiente de maior colaboração, porque todos nós temos boa vontade em colaborar, mas o primeiro passo é o governo reconhecer os equívocos que cometeu para que a gente possa olhar para esse ajuste fiscal que está sendo feito e identificar o seguinte: olha, vamos passar por um período de sacrifício, mas após esse sacrifício, nós teremos um projeto e um programa de desenvolvimento, porque o ajuste fiscal não pode ou não deve ser um fim em si mesmo, tem que ser meio. Mas para que tudo isso aconteça, é fundamental que hajam mudanças profundas e radicais na forma de governar, de gerenciar, de constituir a sua base de apoio político aqui no Congresso. É preciso acabar com essa apropriação do público com o privado, com esse patrimonialismo que não tem fronteira entre o público e o privado, enfim. Eu acho que a população foi à rua para dizer que não suporta mais essa forma com que as coisas estão sendo conduzidas, até porque os resultados são os piores possíveis. Senador, e o ambiente para discutir o ajuste fiscal, o senhor acha que vão ser novos rumos? Sem a população ter ido à rua, seria diferente do que será? Mas essa é uma profunda contradição. Se o ajuste fiscal que está sendo proposto é o correto, o que foi feito anteriormente estava errado. Porque o ajuste fiscal é a desconstrução de tudo que foi feito, da contabilidade criativa, das pedaladas fiscais, daquelas desonerações que nós cansamos aqui de debater ao longo dos 4 anos, e o governo, sabemos o que estamos fazendo, estamos no caminho certo, a presidente ganha a eleição, promete um novo governo com novas ideias, e o que nós estamos vendo é mais do mesmo. Então, é preciso que, além de reconhecer a gravidade da crise, é preciso que a presidente e que o governo assumam o ajuste fiscal. A impressão que fica é que o ajuste fiscal é projeto do ministro Joaquim Levy da Economia, e não um projeto de governo de quem está propondo e está aberto para debater soluções e a superação dessa que é uma crise sem precedentes na história brasileira, porque ela combina crise econômica com crise política, com crise ética, com falta de credibilidade. Enfim, é necessário, portanto, aquilo que eu disse aqui, a meu juízo anteriormente. É preciso se começar do começo, e o começo é admitir que muita coisa que foi feita deu errado. E o começo, nesses primeiros 2 dias, pelo menos, domingo no fim do dia, segunda de manhã, 4 ministros em coletiva. Até o ministro Eduardo Braga falou que realmente foram medidas anticíclicas que perderam fôlego nesse momento, se esgotaram como possibilidade. Não são mais possíveis a partir de agora. Então, de alguma forma, há uma sinalização. Mas esse foi um bom começo? Eu acho que não. Eu acho que as manifestações domingo à noite do ministro Zé Eduardo e do ministro Rossetto revelaram ausência de humildade, revelaram arrogância e revelou uma conexão com aquilo que a população brasileira está sentindo. Eu acho que é preciso humildade para reconhecer tudo isso e se reconstruir, esses modos e essa forma de conduzir as coisas do governo. E no Congresso, há que se esperar uma indicação de rumo da presidenta Dilma? A esperança é que a presidente da República, juntamente com o Poder Executivo, possa fazer a sua base política apoiar essas coisas que o governo acredita, porque a presidente fala em reforma política, a presidente fala em pacote anticorrupção, mas nós não estamos vendo na prática a base agir conectada com essa realidade. Toda vez que tem uma crise, toda vez que tem movimentações populares muito consistentes,
como essa que nós estamos assistindo, o governo anuncia pacote, o governo anuncia que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e depois das últimas manifestações, a vida do brasileiro piorou. Por quê? Porque essa não é a primeira. Essa é a terceira onda de manifestações populares. A primeira manifestação foi em junho de 2013. A segunda manifestação foi nas eleições, onde a presidente Dilma venceu por uma pequena diferença do Aécio Neves. E essa é a terceira manifestação. Então é preciso entender esse recado que está dando à população, que quer o fim, sabe, dos desvios, da delinquência na atividade pública e quer um governo e um país mais decente e mais eficiente. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também agradeço a atenção, lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman, que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas à nossa programação. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.